quero convidar agora o nosso querido André Naves para falar daqui para frente. Agora é o ativismo. Vamos lá. Obrigado, eu agradeço a todos, agradeço também o convite. Queria saudar algumas pessoas especiais aqui, a Esther Tarandache, que eu amo tanto, a Sandra, a Débora, mãe e irmã de um grande amigo meu, Davi, meu amigo pessoal, o Marcos Costa, um forte abraço a todos. Daniel Nenberg, que está ali escondido atrás de uma máscara, mas eu estou te reconhecendo. Todos vocês sintam-se muito abraçados. Então, vamos lá, pessoal. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que eu acho tão fascinante, tão pesado, mas é fascinante. E por que é fascinante? Porque quem eu sou? Eu sou o André Naves e eu sempre trabalhei com todas as minorias na minha vida e trabalhava inclusive com pessoas com deficiência, todo tipo de deficiência, quando há 20 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais disso, eu sofri um acidente de carro. Foram mais de 40 dias em coma, 45 dias, um pouco mais para ser exato, mais de 6 meses sem andar, e nesse tempo, e desde então eu começo uma reabilitação e eu percebo que a gente precisa fazer alguma coisa, que todos nós estamos conectados de alguma forma, todos nós temos laços de amizade que nos unem, ainda que nós não conhecemos. Todos vocês são meus amigos. Quais são as bases da eugenia? As bases da eugenia que o Dr. Jorge e a professora Maura tão bem nos falaram são a ignorância e o preconceito. E essas bases estão vivas ainda. Ninguém precisa me responder, por favor, e nem precisa externalizar isso, mas eu tenho certeza absoluta, que algumas ideias, muitas pessoas já pensaram aqui, internamente. Vamos esterilizar essas pessoas, elas não têm jeito, vamos fazer isso, a solução seria que elas desaparecessem. A gente tem uma ideologia preconceituosa e baseada na ignorância. E por que baseada na ignorância? Porque nós não enxergamos o outro. Nós não percebemos a existência do outro. Nós estamos mais ou menos vinculados à régua de nós mesmos. Existe um risco real, então, dessa ideologia que está dormente em nós emergir. Existe esse risco real. Eu recomendo esse filme, O Ovo da Serpente, que ele termina no púlpito da cervejaria. Ele termina quando Hitler é preso no púlpito da cervejaria. Mas ele já dá para ser vislumbrado, tal qual um ovo de uma serpente, todo o mal ali, todo o mal daquela ideologia que ia emergir. Eu adoro ciclismo. E agora está acontecendo a volta da Espanha de ciclismo. E a volta da Espanha esse ano começou lá na Holanda. E eu, vendo as provas na Holanda, eu vi que tinham muitos agricultores protestando. Nada contra. Eu acho que o protesto é extremamente válido. Esse protesto, esse igualzinho, aconteceu no Tour de France, no Giro da Itália. Onde a gente vê está tendo protesto. O mundo está passando por um período de crise econômica. Crise econômica salpicada por guerras. Umas guerras que nós mandamos armas, mandamos recursos
E esses recursos acabam por irrigar núcleos de crime organizado pelo mundo. E existe um risco real desse tipo de ideologia, do autoritarismo, do totalitarismo emergirem, se nós não fizermos nada. Mas, voltei. Mas nós somos seres humanos. Nós também produzimos, além dos riscos reais, alguma coisa de belo. Ali tem a minha grande amiga Sarita Saruê, que acabou de lançar esse livro, ele está inclusive lá embaixo para quem quiser. Esse livro que relata a vida, trata da vida de uma forma tão prazerosa, do Janusz Korczak. O Janusz Korczak acreditava na educação das crianças. Na educação porque para tolerância, para diversidade, para que nós percebamos que o valor da humanidade está nessa diversidade, está em sermos plurais. Aqui eu trouxe uma frase, uma citação do livro que eu não vou ler aqui, mas ela está ali para quem quiser. Eu acho tão interessante a vida, tão inspiradora a vida do Janusz Korczak, porque ele é uma das pérolas que existem no meio da humanidade. Por fim, o que nós precisamos para que esse risco nunca mais se concretize? Nós precisamos construir bases, nós precisamos construir estruturas sociais que sejam efetivamente inclusivas. Nós precisamos atuar com disciplina, com perseverança, mas, acima de tudo, com alteridade, olhando um para os outros e percebendo nas nossas diferenças, na nossa pluralidade, naquilo que são essas diferenças a maior força da humanidade, que nós não somos sozinhos. Sozinho aqui, eu não mudo nem isso aqui, eu preciso do pessoal técnico. Que nós precisamos uns dos outros, sempre. Nós precisamos de toda essa união, de toda essa unidade. Porque, senão, discursos baseados na ignorância, discursos que culpam povos indígenas pelo nosso atraso, discursos ignorantes, porque não percebem que os povos indígenas desenvolveram toda a tecnologia de rejuvenescimento do solo brasileiro, que os povos indígenas desenvolveram toda a estrutura de proteção ambiental. Nós temos discursos de ódio sendo repetidos contra povos quilombolas, medidos em arroba, que não servem nem para procriar. Esse tipo de discurso ignora que os povos quilombolas trouxeram para a nossa agricultura técnicas de coordenação entre lavoura, pecuária e floresta. Essas técnicas que estão impulsionando o agronegócio brasileiro hoje em dia. E esses discursos que foram feitos na Hebraica do Rio de Janeiro. E lá todo mundo não olhou para quem fez esse discurso. Olhou para a minoria que estava lá presente. Discursos de ódio hoje em dia, por exemplo, do líder palestino Mahmoud Abbas, que falou que os palestinos absurdamente já sofreram mais de 50 holocaustos, relativizando, banalizando uma questão tão importante. Nós precisamos passar a olhar para os outros, enxergar que essa diversidade é a nossa maior vantagem. Mas, assim como dizia Carlos Drummond de Andrade, e já indo para o final, assim como já dizia Carlos Drummond de Andrade, numa poesia que chama O Homem e as Viagens, e eu não vou saber citar ela de cor aqui,
Mas ele fala que o homem vai para a Lua, vai para Marte, vai para Vênus, vai para isso, vai para aquilo, mas repete as estruturas humanizantes. Agora nós precisamos nos conectar, aprender a conviver uns com os outros. Ele quer dizer, ao fim e ao cabo, que nós precisamos de alteridade, enxergar, saber que a nossa diversidade é aquilo que move a humanidade, que o progresso de um desenvolvimento sustentável, inclusivo e justo está na nossa diversidade. No fim e ao cabo, nós precisamos entender de uma vez por todas, como o sábio Hillel já nos aconselhou, isso há muitos séculos atrás, há milênios atrás. Se não por nós, por quem? Se não agora, quando? E Guimarães Rosa diria, a vida que é da gente é coragem. A gente precisa de coragem para construir um mundo desenvolvido, sustentável, inclusivo, mas, acima de tudo, democrático e justo. Muito obrigado.